Estamos aqui com Andreu Passos, meu amigo, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, e como eu prometi, aquela conversa para aproveitar esse clima de Olimpíada e Paralimpíada para a gente saber mais do que é esse movimento paralímpico. Conheço o Andreu já há um tempão, não vamos contar o tempo não, né, Andreu? Não, melhor não. Mas ele está nesse movimento desde a fundação do comitê. E por falar em comitê, Andreu, qual é o papel do comitê na organização ou na Paralimpíadas de uma forma geral? Bom, nós temos duas funções. Primeiro, boa tarde, dizer que a gente é realmente amigo há muito tempo, é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Primeiro é preparar a delegação brasileira para os Jogos, então dar as melhores condições de treinamento, de preparação e conduzir o Brasil nessas 22 modalidades do programa. E segundo é apoiar o Comitê Organizador do Rio 2016 exatamente nas especificidades da Paralimpíada. Normalmente tem muitos especialistas no movimento olímpico no mundo, gente que já participou de outras edições de Jogos Paralímpicos. A Paralimpíada não tem tantos profissionais nessa área, então como a gente tem um Comitê Paralímpico bem estruturado no Brasil, a gente oferece digamos assim, uma consultoria ou um apoio para a organização dos Jogos. Então é um papel duplo, o que dá bastante trabalho. É verdade. Você falou que o Brasil vai competir em 22 modalidades, ou é a Paralimpíada que só tem 22 modalidades? Olha só. As duas coisas. A Paralimpíada tem 22 modalidades, é a primeira vez que tem esse número de modalidades, em Londres foram 20, e o Brasil, até por ser o país anfitrião, compete nas 22. É a primeira vez que o Brasil vai competir em 100% das modalidades. Então é um desafio novo para nós, é mais complexo. Em Londres nós tivemos em 18, agora em 22, então cresce a responsabilidade, cresce o número de atletas. Essa é a maior delegação paralímpica brasileira da história, são 278 atletas. Muita gente, hein? Isso é o que a gente está dizendo o seguinte, Rosinha, que não é só a maior delegação paralímpica de todos os tempos, ela é a melhor delegação paralímpica brasileira de todos os tempos. A gente vai para buscar resultados aí ambiciosos, agressivos. Nossa meta é o 5º lugar geral. Qual é a nossa posição no... A gente ficou em 7º em Londres, estamos em 7º, 9º em Pequim, em 2008, e agora a meta é o 5º lugar. Para você ter uma ideia, a gente tem que, se a gente pegar os resultados de Londres, ultrapassar Austrália e Estados Unidos. Que são fortes concorrentes nossos. São fortes concorrentes nossos. A Austrália ficou em 5º e os Estados Unidos em 6º em Londres, então a gente teria que ultrapassá-los. São dois países que não são só potências paralímpicas, são potências esportivas. São potências mundiais. Potências mundiais, ou seja, para ver o tamanho do nosso desafio com quem que a gente está brigando ombro a ombro. Mas a gente tem condições dessa competição de uma forma igual de competitividade. A gente entra para brigar por esse 5º lugar. Os atletas estão preparados. A gente entra, acho que a gente nunca teve condições tão boas para oferecer para as confederações, para os atletas. Então, conseguimos oferecer praticamente tudo que os coordenadores das modalidades, as confederações pediram. Oferecemos o programa da Loterias Caixa de atleta específico, um patrocínio específico aos atletas. Então, são mais de 50 atletas nesse patrocínio, fora os guias. O programa Brasil Medalha do governo federal, que às vezes a gente tem mais de 100 atletas que estão em programas específicos de altíssimo rendimento. Esses programas olham o atleta de uma forma individual. Profissional. E profissional, quer dizer, a gente está falando de uma bolsa para o atleta mensal, preparação, pagamento da sua equipe técnica, intercâmbios internacionais, equipamentos. Então é o mais alto nível de preparo que a gente tem no Brasil hoje. A gente tem, somando todos os nossos programas, mais de 100 atletas. Então, para chegar a isso, realmente teve investimento, tem que ter investimento. E eu acho que esse é o momento que mais se investiu, por conta da Paralimpíada, mais se investiu na equipe paralímpica? Sem sombra de dúvida. A gente nunca se investiu tanto em esporte paralímpico no Brasil. Se você pegar desde a Lei Agnello Piva, que é a lei de loterias, que inclusive cresceu ano passado, triplicamos o valor, que entrou em efeito, digamos assim, em janeiro desse ano. Com a Lei Brasileira da Inclusão. Com a Lei Brasileira da Inclusão, foi uma conquista fantástica, não só para o segmento das pessoas com deficiência, mas também para o movimento paralímpico. Então, temos mais recursos, obviamente que nessa reta final ajuda, mas não são os 4 anos, mas é um legado que fica, é uma lei. Então, mas também tivemos o patrocínio da Loterias Caixa, o maior patrocínio que a Caixa tem no esporte brasileiro hoje é o Comitê Paralímpico Brasileiro. 120 milhões de reais no quadriênio, uma média de 30 por ano. Para você ter uma ideia, é o recurso que eles investem em clubes de futebol do tamanho do Corinthians, do Flamengo.
Então é um excelente patrocínio. Além disso, nós temos o Ministério do Esporte com convênios, temos parceria com o Governo do Estado de São Paulo, com o município do Rio de Janeiro. Se eu pudesse só dar uma cobradinha, eu acho que a iniciativa privada. Acho que a iniciativa privada precisa ainda acordar para o potencial de comunicação, de marketing do esporte paralímpico e apoiar um pouco mais esse nosso movimento. Não precisa ser no CPB, pode ser numa confederação, num clube, atletas. Então, André, seguindo nesse raciocínio, como é que você vê a diferença desses investimentos? O tamanho da equipe brasileira olímpica, o tamanho da equipe brasileira paralímpica, que a gente sabe também que há uma diferença do tamanho. O tamanho dos investimentos do governo federal também, para o olímpico e para o paralímpico, mesmo você relatando que foram investimentos nunca acontecidos. E também o tamanho das conquistas e vitórias, que sabemos que historicamente, mesmo com menos investimentos, mesmo com uma equipe bem menor, as nossas conquistas e nossas vitórias também superam, né, as conquistas e vitórias olímpicas. Como é que você vê tudo isso? A falta do patrocínio privado uma causa disso, uma justificativa disso? Um obstáculo, sem dúvida nenhuma é um obstáculo. Nós temos ali um patrocínio, eu sempre falo isso, 98% do nosso recurso vem de uma origem pública, seja o patrocínio da Caixa, seja a lei de loteria, seja essas parcerias com municípios e estados, Ministério do Esporte, enfim. Falta sim a iniciativa privada, mas a gente é um país que a gente não compara nem com o olímpico, porque o olímpico e o paralímpico padecem do mesmo mal, que é a onipresença do futebol. Então, grandes investimentos da iniciativa privada vão para o futebol hoje. Verdade. No Brasil, quando poderiam ir para confederações olímpicas e paralímpicas, para o Comitê Olímpico, para o Comitê Paralímpico. Se você pensar no que é fora futebol, o movimento olímpico também carece de recursos. O paralímpico ainda mais. Mas mesmo assim, eu acho que nós estamos caminhando, evoluindo bem. Eu acho que os Jogos Paralímpicos do Rio 2016 vão ser a oportunidade da iniciativa privada entender, olhar o tamanho da repercussão que vai ter, da conquista dos nossos atletas. Eu estou muito otimista para o pós-2016. A maioria dos dirigentes esportivos está pessimista. Eu estou muito otimista porque nós conseguimos esse legado extraordinário já antes dos Jogos. Um centro de treinamento inaugurado em São Paulo, uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com o Governo Federal, administrado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, e o aumento da arrecadação da Lei Agnello Piva. Então nós vamos para um período aí, até Tóquio, como nós nunca também tivemos em termos de estrutura. Segura aí o teu raciocínio, que daqui a pouco a gente volta ainda fazendo essa comparação das nossas conquistas e vitórias, nossa, enquanto pessoa com deficiência, comparada às vitórias olímpicas.